Peixes são organismos muito convenientes quando a gente quer estudar diferentes formas de impacto e de alterações sobre o meio ambiente. Os peixes têm um apelo popular muito grande, porque eles fazem parte da alimentação humana ou eles constituem animais de estimação importantes, especialmente no mercado de aquários. Além disso, peixes têm uma diversidade de formas, de espécies, de modos de vida que permitem com que a gente consiga avaliar diferentes tipos de impactos sobre as fases de vida dos organismos, sobre os ambientes onde eles vivem e sobre as condições do próprio ambiente aquático que afetam o seu dia a dia. Além disso, os peixes vivem em sistemas aquáticos que integram grandes áreas de bacias de captação. Ou seja, o que acontece dentro dos ambientes aquáticos reflete todas as atividades que são desenvolvidas no entorno. Assim, é possível, ao analisar peixes, perceber diferentes formas de uso da terra e como elas impactam esses organismos. O sistema de amostragem do PPBio se baseia no uso de algumas áreas padronizadas no formato de módulos. Normalmente se usa módulos de 5 por 1 km, mas podem ser dispostos em uma grade completa de 5 por 5 km. Para que isso seja funcional no estudo de igarapés, eu vou fazer um exemplo, mostrar um exemplo para vocês a partir dos estudos realizados na Reserva Duque. A Reserva Duque possui um sistema com um grande número de trilhas homogeneamente distribuídas na paisagem. Para as amostras terrestres, as parcelas são homogeneamente distribuídas, enquanto que para os igarapés, aqui representados em vermelho, as parcelas aquáticas são distribuídas de acordo com as redes de drenagem presentes na área da reserva. Por exemplo, a área da Reserva Duque apresenta um grande platô central que divide a área da reserva em duas grandes bacias. Uma oeste, que drena para o Rio Negro, e uma leste, que drena para o Rio Amazonas. Em cada uma dessas grandes bacias, há 3 microbacias de cada lado. Isso significa que, para amostrar adequadamente a diversidade de corpos d'água que existem na reserva, é preciso que a gente disponha essas parcelas aquáticas de forma a cobrir as diferentes microbacias. Além disso, há corpos d'água de diferente tamanho. Por exemplo, pequenos igarapés, que são as nascentes, e são chamados de igarapés de primeira ordem. Eles se juntam formando igarapés de segunda ordem e que, por final, vão formar, neste caso, igarapés maiores de terceira ordem. Assim, além das bacias e microbacias, é preciso que a gente disponha essas parcelas aquáticas de forma a ter toda essa variabilidade bem representada nas nossas amostragens. O ponto seguinte é onde colocar essa parcela aquática na paisagem. Para isso, a gente utiliza o sistema de trilhas como um referencial importante. Cada parcela aquática vai ser estabelecida no ponto onde um igarapé cruza uma grade do sistema de trilhas da reserva. Nesse caso, a parcela aquática é colocada a montante, ou seja, rio acima, do ponto onde o igarapé cruza a trilha. Isso é especialmente importante para evitar que o passeio de pessoas pela trilha e o pisoteio possam influenciar nas características do ponto de amostragem do igarapé nesse local. Esse é um exemplo que mostra a colocação de uma parcela aquática, aqui representada pelo ponto vermelho, em um igarapé a montante do local onde a trilha cruza esse corpo d'água. Em cada um desses locais, nós vamos estabelecer um trecho de 50 metros, divididos em 4 secções, onde serão feitas amostragens de parâmetros ambientais, aqui representados pelos pontos verdes. No ponto central desse trecho de 50 metros, aqui representado por um ponto amarelo, nós fazemos uma série de medidas de parâmetros liminológicos, ou seja, de qualidade da água, como o pH, a condutividade elétrica, o oxigênio dissolvido e a temperatura da água. Em cada uma dessas seções, representadas pelos pontos verdes, nós fazemos medidas ambientais, de abertura do dossel, por exemplo, e de características
do próprio trecho de igarapé. A largura do igarapé é dividida por 10 para que a gente tenha então os pontos onde serão feitas as medidas de profundidade e tipo de substrato. Isso resulta em 9 locais para mensuração. Em cada um desses locais, e usando um bastão graduado, é medida a profundidade e o tipo de substrato que esse bastão toca no leito do igarapé. Por exemplo, raízes, areia, tronco, macrófitas e argila. Após essas medidas, feitas ao longo do trecho de 50 metros, nós passamos então para a coleta de peixes. Para que a gente possa fazer os trabalhos de campo adequadamente, nós vamos precisar de uma série de equipamentos. Vamos precisar de um mapa com um sistema de trilhas para que a gente possa se orientar em campo. Uma ou mais lanternas de boa qualidade, de preferência à prova d'água. Um ou mais terçados para eventualmente abrir trilhas na mata. Trena, de preferência de 50 metros, para marcar o trecho de trabalhos. E fitilho para marcar as parcelas em campo. Nós vamos precisar também de uma trena menor e de 1 metro de pedreiro para fazer diversas medidas em campo. Um aparelho de GPS para marcar as coordenadas geográficas de cada ponto de coleta. Um disco de espuma para ser usado como um flutuador em medidas de velocidade da água. Um cronômetro ou um relógio que marque tempo em segundos. Um densiômetro esférico, que vai ser usado para medir a abertura de dossel sobre o igarapé. Uma câmera fotográfica simples, de preferência à prova d'água, para fazer tomadas de imagens dos locais de coleta e eventualmente do dossel. Um equipamento para realizar medidas de qualidade da água, se possível um multiparamétrico, que faz várias medidas ao mesmo tempo, que economiza bastante espaço e peso. E fundamentalmente um caderno de campo com um conjunto de lápis ou canetas de tinta indelével que vão ser usados para registrar todas as informações que nós coletamos durante os trabalhos de campo. Ao chegar ao igarapé, nós vamos precisar de uma série de equipamentos para obter as amostras de peixes. Um dos principais são essas redes de malha fina, que são utilizadas tanto para bloquear o trecho de igarapé onde nós faremos as amostragens, como para coletar peixes no canal, onde os peixes mais ágeis costumam se abrigar. Para fixar essas redes no leito dos igarapés, nós utilizamos estacas, que podem ser essas de plástico ou estacas de camping de metal. Se não houver nenhuma dessas duas, é possível utilizar pedaços de galho ou de madeira dos arredores do próprio igarapé. Outro equipamento de coleta importante é o pulsar, que pode ter forma e composição bastante variadas, mas tem que ter malha fina o suficiente para reter os pequenos peixes que vivem nesse tipo de ambiente. Há outras formas de pulsar que servem para cobrir uma área maior e que permitem uma coleta bastante efetiva tanto em bancos de foliço quanto no meio do canal do igarapé. Se não houver nenhum desse tipo de equipamento, é possível utilizar peneiras de pedreiro de malha fina que servem tão bem quanto esses equipamentos preparados especificamente. Além desses métodos de coleta ativa, é possível utilizar métodos passivos, na forma de pequenas armadilhas, construídas com garrafa PET ou como os covos de pesca que são vendidos em casas de material de caça e pesca. Os exemplares que são coletados em campo podem ser mantidos vivos durante algum tempo em caixas plásticas contendo água do próprio igarapé e abastecidas com uma bombinha de ar movida a pilha. É importante que essa caixa tenha tampa, porque algumas espécies de peixes podem saltar bastante e caírem de volta para dentro do igarapé ou morrerem. Após essa etapa, nós temos que preservar as amostras ainda em campo. Para isso,
nós vamos transferir os peixes para sacos plásticos, nos quais nós vamos acrescentar formol. O formol ele vem numa concentração de 37%, que nós consideramos o formol puro. Para fazer a preparação, nós vamos usar uma parte de formol para 9 partes de água. Para isso é importante ter uma vasilha graduada para que a gente tenha a proporção correta de preservativo. Para exemplares maiores, pode ser necessário injetar formol, especialmente na cavidade abdominal. Então é importante ter conosco algumas seringas descartáveis e agulhas. Uma preocupação cada vez maior entre os pesquisadores e a comunidade científica em geral é para evitar que os peixes tenham algum tipo de sofrimento no momento da preservação. Para isso, é possível utilizar um anestésico que é acrescentado à água em uma dose letal para que os peixes passem então por um processo de eutanásia e possam, só após isso, ser fixados em formol. Isso evita sofrimento e está de acordo com os procedimentos aprovados pelas comissões de ética da maior parte das universidades e institutos de pesquisa. As amostras que forem preservadas têm que ser etiquetadas para que a gente não perca as informações associadas a cada lote de exemplares. Para isso é importante ter sempre um conjunto de etiquetas de papel vegetal e canetas nanquim ou de tinta indelével para que se possa fazer o registro das informações. Os sacos plásticos podem ser fechados com ligas de borracha para evitar vazamento e são levados posteriormente para o laboratório, onde eles vão ser triados e processados.